A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui pronto para começar outra vez o nosso curso Sim, isso mesmo, Capacitação Intensiva Missionária. E agora online, para que você não perca uma aula e venha participar junto com a gente para a honra e glória do nome do Senhor. Então, na última aula, não sei se você está lembrado, nós falamos sobre uma palavra chamada missão. Isso, uma palavra muito usada no nosso meio evangélico e que eu sei que muitas das vezes você deve ter já ouvido ela em inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Mas espera aí, é missão ou missões? Ou seriam as duas? Vamos lá? A palavra missão significa enviar. Enviar seria a sua tradução de uma forma mais coerente, de uma forma mais direta. Mas enviar para onde? E para quê? Em que tempo? E nós então podemos entender e definir que esse enviar sempre terá um propósito, sempre terá um tempo e sempre terá um local específico. É assim que nós caracterizamos a missão. A verdadeira missão é aquela a qual você é chamado para um propósito específico, que seja talvez nos hospitais, que seja nos presídios, que seja até uma missão transcultural, mas em toda ela você dará glória e adorará ao Senhor, porque nós fomos feitos para sermos adoradores. E quando você está fazendo essa missão, você sente um gozo dentro de você. E aquele estalo acontece. E quando ele acontece, e é aí que você sabe que está fazendo a coisa certa. Ou melhor dizendo, você está no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a missão de Cristo para a sua vida é fazer adoradores. Fazer que mais pessoas o adorem para a honra e glória do nome dele. E quando nós sabemos que estamos na missão certa, no propósito certo, quando nós sentimos dentro de nós um regozijo dentro de nossa alma, na hora que nós ajudamos o próximo, na hora que nós estendemos a mão para o necessitado, na hora que nós estamos ali naquele local, ou que seja no hospital, no presídio, e você se sente que ali é o lugar certo onde você deve estar, fazendo a coisa certa, adorando a Deus. Então toda missão é o ato de enviar. Mas o ato de enviar, ele trabalha paralelamente com o seu chamado específico, que você precisa saber qual é o propósito do seu chamado, qual é o tempo a qual Deus chamou para você cumprir aquela missão e qual é o local do seu chamado. Repare bem, se nós pararmos agora e pensarmos em Moisés, comece a pensar agora. Moisés, ele saiu do Egito, ele foi ali e quando ele estava no meio do campo, Deus o chama e fala com ele através da sarça. Ele chama Moisés e fala com ele através da sarça. Deus também está te chamando. E quando ele chama, prontamente Moisés se para de frente àquela sarça, ouve a voz de Deus e o Senhor fala para ele: vá para o Egito com o propósito libertar o povo. E qual é o tempo? Até que o povo seja liberto. Repare bem. Local: Egito. Em que tempo? Até eles ser libertos. Qual o propósito? Libertá-los. Você entendeu? Toda missão, ela segue basicamente essa regra. Ela tem um propósito específico. Ela tem um local específico. E ela também tem um tempo específico. Ainda que para muitos esse tempo seja muito longo, pode durar até a vida toda de uma pessoa. Como talvez em um país não alcançado, em que ele está traduzindo a Bíblia, vai passar de geração a geração. Mas eu quero dizer algo para você. A missão, a verdadeira missão,
ela sempre tem um propósito, ela sempre tem um tempo e ela sempre vai ter também um local, a qual nesse local você vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas vamos seguir. Falando ainda sobre o local, que local seria esse? Qual o melhor local para se pregar a palavra de Deus? Qual a melhor maneira de se pregar a palavra de Deus? Ou seja, qual o local que, segundo a Bíblia e as Escrituras, o Senhor fala que nós devemos pregar o Evangelho? Eu sei que a sua primeira coisa que veio na sua mente foi: ele vai pregar, nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Isso você já ouviu muitas vezes e já viu muitas pessoas falarem essa expressão. Mas eu quero chamar a atenção para você na passagem de Paulo, a qual ele fala que como crerão se não ouvirem? Como crerão? Paulo ele é muito claro na sua mensagem específica ali em Romanos, quando ele fala que a pregação, e ele chama a atenção para essa pregação, ela foi feita para todos, mas especificamente para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. É claro, sabe por quê? Porque a nossa missão aqui na Terra, a sua missão, a missão da igreja, ela só existe por um propósito: quando todo mundo ouvir a voz de Deus, e ouvir a sua palavra, e conhecer Ele em espírito e em verdade, e saber que Ele existe. E quando isso acontecer, e olha, está muito perto disso acontecer, hein? E quando isso acontecer, a igreja de Cristo subirá. Ou seja, o tempo a qual a missão que Deus nos deu, ela será cumprida e nós iremos subir. Agora, se é esse o objetivo da igreja, se é esse o seu objetivo, se é esse o objetivo do evangelho a ser pregado, para que levantemos o maior número de pessoas para o adorar, então esse objetivo deve nos impulsionar a cumprir a nossa missão. E para que nós possamos cumprir ela, nós devemos pregar a palavra de Deus em que local? No local aonde ela ainda não houvera sido pregada. Ou talvez onde ela ainda não cresceu. Não é que você vai deixar de pregar aonde você está. Ou talvez na sua casa, para o seu vizinho, para a sua família. Claro que não. Pelo contrário, você tem que continuar pregando para que eles possam se tornar mais e mais pessoas dessa grande comissão de pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Mas Paulo ele é específico, que a verdadeira missão, eu posso dizer, ela no seu contexto original, está em pregar a palavra de Deus aonde não houvera sido anunciado. Eu quero simplesmente fazer você refletir em algo agora. Pense bem agora. Quantas igrejas tem no seu bairro? Quantas igrejas tem na sua rua? Quantas igrejas tem no seu país? Já parou para pensar? Se todas elas entendessem o verdadeiro propósito da missão, o verdadeiro propósito para o qual nós estamos aqui na Terra, eu tenho certeza que a quantidade de igrejas que tem próximo a você seria suficiente para que esse evangelho fosse conhecido a todas as pessoas, vizinhanças e amigos seus. Mas nós estamos falando de países e de lugares onde o evangelho ainda nem houvera sido anunciado. Ou talvez existe uma simples, muito simples palavra e menção desse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E é sobre esses lugares que nós iremos falar daqui por diante. Aonde pregar? De que maneira pregar? Como pregar? Fique aí e nós seguiremos nessa aula. A paz do Senhor, irmãos. Como eu falei num poucos minutos anterior, que povos são esses? Qual seriam esses povos? De que maneira levaríamos a mensagem? Para quem levaríamos a mensagem? E de que forma?
Pois é exatamente isso que eu quero dar continuidade e falar para você. Está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, que você já deve ter lido e ouvido ele inúmeras vezes, mas eu quero chamar a sua atenção para algo aqui nessa palavra. Diz assim em Atos, capítulo 1, versículo 8: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, atenção, local, Jerusalém, como em toda a Judéia. Mais uma vez o Senhor fala especificamente de outro local, Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Essa é uma palavra que você já deve ter ouvido inúmeras vezes. Mas eu quero que você, nesse momento, analise essa palavra. Mas não lendo como muitas das vezes você lê simplesmente, rapidamente, sem prestar atenção. Mas eu quero desafiar você agora a abrir a sua Bíblia nesse versículo e ler ela respeitando a pontuação, ou até mesmo no original, você vai perceber alguma diferença na sua leitura. Por exemplo, quando eu digo que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós para ser minhas testemunhas. Vamos lá? Testemunha. Sabe o que significa ser testemunha? Testemunha, já sei. Testemunha é aquele que senta no tribunal e ele fala aquilo que ele viu. Peraí. Se a palavra de Deus está falando que nós devemos ser testemunhas daqueles sinais, significa a palavra testemunha é falar daquilo que eu vejo, é porque eu presencio aquilo. É porque eu estou de frente para aquilo. Ou de alguma forma eu vi aquilo acontecer. Mas testemunha de quê? Vamos lá para a palavra de Deus? A Bíblia diz exatamente assim: serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha. Você testemunha de quê? Faça uma autoanálise agora de você. Você é testemunha de muitas coisas que você vive durante o dia a dia na sua vida circular. Mas existe uma missão a qual você foi chamado para ser testemunha, que é a missão de Cristo. E ser testemunha da missão de Cristo significa ver e viver os seus ensinamentos. Ver os sinais através do Santo Espírito do Senhor, porque a palavra é clara, é a virtude do Espírito que vai fazer você ser testemunha. Testemunha da glória dele. E levar essa palavra a outros se tornarem adoradores. Mas quem vai levar essa palavra? Quem vai pregar essa palavra? Quem vai ser essa testemunha? E nós já vamos voltar e determinar os locais, mas primeiro, você tem que entender algo. Que o chamado de Cristo para ser testemunha, o propósito a qual nós escrevemos de ser testemunha da missão global de Cristo, esse chamado foi para você. Está escrito a palavra do Senhor no livro, abrem as suas Bíblias, por favor, no livro de Marcos, capítulo 16, que diz exatamente assim. Marcos, capítulo 16, 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a missão que Deus está falando aqui é a mesma lá de Atos, capítulo 1, versículo 8, que está falando do objetivo, do propósito de pregar o evangelho. E ele fala aqui também sobre você pregar a todos os povos e todas as nações. Mas repare uma coisa que vem sequencialmente a essa palavra. Diz assim: quem crê
e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a estes sinais, no versículo 17 diz assim: e a estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão algo, coisas mortíferas, e nada lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Meu irmão, Jesus te chamou e de pregar o evangelho a toda criatura. Como você sabe, essa palavra ide, ela está na primeira pessoa, ou seja, ela está direcionada a você. Mas para quê? Para sermos testemunha dos seus sinais. Ser o seu testemunha aonde está todas as nações. Ser testemunha e levar esse evangelho aos 4 cantos da terra. E aí é mesmo onde você está. Mas que sinais você vai ser testemunha? Os sinais a qual você pegará coisa mortífera e nada te acontecerá. Os sinais a qual diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 17, 18, que você vai impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados para a honra e a glória do nome do Senhor. Entenda bem o que eu falo com você nessa aula. Atos capítulo 1, versículo 8. Foste revestido do Espírito para ser testemunha da glória dele em Judeia, Samaria e até os confins da terra, em Jerusalém. E parafraseando isso, comparando com o versículo chamado de Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18 e 19, você vai entender que ser testemunha é ver. Ver algo que Deus te chamou para presenciar, que é as maravilhas dos seus sinais através de você. Então, amado irmão, eu quero dizer algo para você. Lá fora existem milhares e milhares de almas precisando de homens e mulheres valentes como você, para ser testemunha dos sinais de Deus. E entenda bem, ele não está contando com outro, ele está contando com você. Porque ele é claro, ele fala: ide e pregai o meu evangelho. Leve esse evangelho, leve esses sinais, leve essa palavra. Ah, mas poderia ser Beltrano, poderia ser Ciclano, poderia... Entenda bem, a missão de Cristo é pessoal. A missão de Cristo é para você. Você é a testemunha. E eu quero te perguntar, você tem levado esses sinais para aqueles que têm necessitado? Estamos vivendo uma grande crise na área da saúde. Uma pandemia tremenda através do coronavírus. Mas eu quero dizer algo para você, aí mesmo dentro da sua casa, ou até mesmo em alguns momentos quando você sai na rua, você tem a autoridade do Espírito Santo, e sobre as suas mãos você pode ser testemunha curando, sem tocar, sem ir, porque Deus te chamou para levar esse evangelho. Agora, em que lugar? Você já entendeu que o chamado é teu? Você já entendeu que você é a testemunha? Porque é você que vai ver os sinais que Deus vai usar você através da sua vida para salvar muitos. Mas aonde pregar? Aonde devo levar essa palavra? A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero que você abra sua Bíblia de novo aí. Vai lá, abra sua Bíblia aí agora, folheie ela e repare uma coisa. Quando ele diz exatamente assim,
testemunha, preste bem atenção, testemunha de quê? Dos sinais, está lá, Marcos, capítulo 16, versículo 17, são os sinais, testemunha, Atos 1, 8, dos sinais, mas em que lugar? Em que lugar devemos pregar a palavra? E aí, ainda posso botar aqui, em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, e para terminar, confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas qual será o primeiro? Qual será a ordem? Ou de que maneira devo pregar para esses lugares? Será que existem lugares mais importantes e menos importantes? Será que alguns precisam de mais e outros de menos? E é nessa aula hoje que nós iremos trabalhar o olhar de Deus para as missões. O olhar de Deus não é igual ao nosso olhar. Deus, ele olha para a humanidade com amor ágape. Isso mesmo, amor ágape. Um amor incondicional. Um amor que não julga raça, tempo, local ou espaço, mas é um amor que veio para todos e para alcançar a todos. Mas muitas das vezes, quando nós falamos de missões, nós somos levados a pensar que esse versículo está escrito assim: primeiro em Jerusalém, segundo em Judéia, terceiro Samaria e quarto confins da terra. Nós somos levados a esse pensamento, que é uma tremenda heresia, porque não existe isso na Bíblia. A Bíblia, ela é clara quando ela é feita a frase e é pontuada para dar a interpretação da tradução da nossa língua, que essa passagem não existe ordem de sequência. Eu poderia colocar como país, cidade, bairro, os confins da terra, ou de forma contrária. Mas o que eu quero que você aprenda, aluno, o que eu quero que você aprenda, futuro missionário, o que eu quero que você aprenda nesse chamado, é que quando na passagem fala Jerusalém, após essa passagem, vamos abrir aqui a Bíblia, está escrito algo ali muito importante e que talvez você nunca se atentou, e nesse curso Deus está revelando a você através da palavra dele. Está lá, Atos 1:8, diz assim: mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Peraí. Se eu me lembro bem, quando você usa a expressão tanto, como e, você está querendo dizer que elas são iguais. Eu bebo água tanto quanto fulano bebe água. Eu sou importante tanto como você é importante para Cristo. Jerusalém era importante, tão quanto Judéia é importante, e Samaria é importante, e os confins da terra. Ou seja, Cristo está nos ensinando através dessa palavra que para ele o amor ágape dele não existe primeiro em Jerusalém, ou como muitos gostam de dizer, primeiro eu tenho que pregar no meu bairro, na minha casa, e quando acabar eu vou para fora. Não!
Jesus está querendo dizer que é ao mesmo tempo, ou seja, a mesma proporção, a mesma maneira de amar, um amor incondicional. Então, se eu oro pelas missões no meu bairro, na minha cidade, no meu país, eu também tenho que orar para fora, eu também tenho que orar pelos indígenas, eu também tenho que orar pelos não alcançados. O que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção através dessa palavra é que se você é testemunha e você está cheio do Espírito Santo de Deus, então, meu irmão, deixa fluir dentro de você o amor de Cristo, o amor ágape, que não faz diferença entre lugares. E comece a se preocupar. Da mesma forma que você tem se preocupado com a salvação da sua família, do seu pai, do seu tio, do seu primo, para a salvação do seu vizinho também, do seu bairro, da sua cidade, do seu município e até mesmo dos confins da terra. Porque se a sua preocupação ela não for assim, se ela não romper barreiras, se ela não ir além daquilo que você olha somente no quadrado da tua casa, então, meu amigo, então, meu amado irmão, você não está fazendo a missão que Cristo te mandou. Porque Cristo, Ele nos manda fazer uma missão através do amor ágape. Ele nos manda fazer uma missão que ela não cria fronteiras, ou muito menos uma missão egoísta que pensa muito só em nós. Mas Cristo veio para todos. E como bom discípulo, devemos copiar o nosso mestre e anunciar esse evangelho para todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15. É isso mesmo. Você já orou e clamou a Deus na mesma intensidade que você clama por talvez seu pai se converter, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu primo, talvez pelos muçulmanos, talvez pelos indígenas, talvez por qualquer outra nação que não seja sua, mas que precise ser alcançado o evangelho da mesma forma, de fervor e de força. Porque se você já o fez, saiba, a missão ela já está fluindo dentro de você. Mas se você ainda não consegue fazer isso, Deus está te dando uma oportunidade de enxergar a missão de uma forma diferente, a qual ela é tão importante agora, aonde você está, mas ela é tão quanto importante também aos confins da terra. Então saia para evangelizar, saia para entregar o seu folheto, pregar, levar a mensagem do Senhor, mas entenda bem, gaste tempo também para criar estratégias de evangelizar até mesmo aquele que está mais longe de você, aos seus vizinhos, porque todos nós somos importantes no reino do Senhor. E precisamos entender isso. Precisamos entender que Cristo não faz distinção de povos, nem lugares, nem pessoas. Ele veio para o mundo e a humanidade. E o poder dele e o Espírito Santo dele está na tua vida, aleluia! Para que você seja testemunha. Pare de ouvir de A e de B que aconteceu assim, que aconteceu assado, que naquela oração houve um milagre, que em tal lugar Deus fez assim. Você foi chamado para ser testemunha, então se coloque de pé, se coloque na frente, se coloque no campo de combate, se coloque à disposição de Cristo e você vai ver com seus próprios olhos os sinais que Deus vai fazer através da sua vida. Você foi chamado. Você foi chamado.
Não vamos colocar o peso no próximo. Não vamos colocar o peso, talvez, no ministério da igreja em si. Mas comece a colocar o peso sobre os seus próprios ombros e fala: Senhor, tu me chamou. Eis-me aqui. Me mostra o campo. Me mostra o local onde o Senhor quer que eu trabalhe. Me mostre qual é o meu chamado específico. E ali, quando você encontrar o seu chamado específico, tenha certeza que através do Espírito Santo de Deus, você vai ser testemunha da glória dele, da adoração dele, unicamente para ele, através dos sinais que Deus vai te usar para fazer. Eu te desafio agora, levante, fique de pé, estenda a tua mão aí agora para os teus vizinhos, estenda a tua mão aí agora para frente da tua casa e comece a clamar a Deus para que todo mal e toda enfermidade bata de retirada. Porque o poder e o sinal, eles seguem os que creem. E se você crê nessa palavra, agora, nesse exato momento, receba aí e vá, use, comece o seu chamado. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse tema. Mas agora, nós iremos mais profundo nas divisões, a qual nós já começamos a entender que não existe diferença que é maior ou menor. Não, para Cristo não existe diferença de campo. Mas nós iremos falar um pouco sobre tipos de campo que existe e de que maneiras são esses campos. Na primeira aula nós demos uma pequena introdução para falar sobre isso, mas é o tema da nossa terceira aula e eu quero agradecer você por fazer parte desse curso. Não sei se será online ou presencial, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está te usando e Ele quer te usar. Vamos fazer missões. O tempo já está se acabando. Jesus já está perto de vir e Ele quer te usar. Os sinais seguirão os que crerem. Você é um mensageiro de Cristo. Então faça a missão. Faça mais adoradores. Entenda, não é somente ganhar em si, é fazer adoradores. O poder está sobre você. E que o Senhor te abençoe, hoje e para todo sempre. Na próxima aula, estaremos juntos aí, na próxima segunda, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o nosso país. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diga amém. Muito obrigado.